Graças e paz, irmãos, boa noite a todos. Queridos, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula sobre o módulo salvação. Na aula passada a gente abordou na sua apostila o tópico 1 da sua apostila, que diz salvação, e aí nós trabalhamos as perguntas: salvo do quê? Por que nos salvou? Para quê e como? Se você não assistiu, você pode assistir. Abaixo, na linha do tempo dessa página, você vai ver a aula número 1 do módulo salvação. Eu também vou disponibilizar depois, no texto da publicação, um link para você poder baixar a apostila, você que não tem. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar doutrinas cristãs da salvação, ainda na página 1 da sua apostila, doutrinas cristãs da salvação. Só quero dar uma ênfase em um ponto da aula passada. Na aula passada, eu disse que na nossa luta contra o pecado e na vitória também que o Senhor nos deu por Cristo Jesus, do pecado e sobre o pecado, seria em 3 fases. O Senhor primeiro nos libertou, a primeiro momento, do domínio do pecado. Nós éramos escravos do pecado e hoje não somos mais, nós os que cremos em Cristo Jesus. Estamos hoje vencendo o poder do pecado, e também dei a ênfase de que o pecado ainda habita em nós, o restinho da natureza caída de Adão ainda habita em nós, e nós então estamos vencendo nesse momento o poder do pecado, e no dia do arrebatamento da igreja, ou quando ressuscitarmos dentre os mortos, ou até quando morrermos e nos encontrarmos com o Senhor, nós venceremos o poder da presença do pecado. O pecado não estará mais presente em nós. Porém, de forma nenhuma eu quero que você pense que a salvação é um resultado da jornada, como alguns ou algumas seitas ou religiões querem convencer-nos. A salvação é um ato de fé. Somos salvos somente pela graça, por meio da fé. Demos muita ênfase nisso na aula passada, citando o texto de Efésios 2, 8 e 9. Mas não podemos de jeito nenhum ser convencidos de que a salvação é algo que conquistamos na nossa caminhada durante a vida. Já vi frases, por exemplo, de pessoas dizendo assim: estou lutando para ser salvo, estou fazendo para merecer a salvação, por merecer a salvação. Nós vimos na aula passada que a salvação não é por obras, então o homem não pode nunca fazer por merecê-la, e a salvação não é por nada que a gente possa fazer. Nós não contribuímos com a salvação senão recebendo pela graça de Deus, por sua misericórdia, o dom gratuito de Deus, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, por meio da fé somente. Quando isso acontece? No dia em que cremos em Cristo Jesus. Então eu não quero que você confunda o processo que Deus determinou antes da fundação do mundo, da nossa vitória sobre o pecado, que sim, é em 3 etapas, do jeito que trabalhamos na aula passada, com a salvação. A salvação nós recebemos no dia em que cremos em Cristo Jesus. Nesse dia, Ele nos fez nascer de novo. Nesse dia, Ele nos deu fé para a gente poder crer na sua palavra. Nesse dia, Ele nos deu arrependimento. Isso, arrependimento é um dom de Deus. Deus nos deu arrependimento, capacidade de nos arrepender de tudo aquilo que havíamos feito e também da nossa maneira de viver, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. Deus transforma-nos, fazendo com que, ao nascer de novo, Ele nos torna uma nova criatura. E essa nova criatura agora tem a mente de Cristo, um coração quebrantado, transformado, A Bíblia Sagrada usa uma ilustração dizendo que Deus tira de nós um coração de pedra no novo nascimento e nos dá um coração de carne, nos capacitando então a obedecê-lo por meio do seu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que nos santifica. A Bíblia diz isso com clareza. Também a gente não, de jeito nenhum, podemos atribuir a salvação a nossa dedicação de santidade. Olha, eu sou um homem santo, uma mulher santa,
e por isso estou alcançando a vida eterna. De jeito nenhum. Repito, a salvação é pela graça, é um presente imerecido, um favor imerecido de Deus, por meio da sua misericórdia. Nós não merecemos de jeito nenhum, e Ele nos dá por meio da fé. Nós cremos por meio da fé que Ele nos deu. Tanto a graça quanto a fé são dons de Deus, assim como o arrependimento também é um dom de Deus. Ou seja, Deus faz tudo para que a gente possa crer nele e ser salvo por meio do seu Filho. Uma coisa que quero dar ênfase sobre a santificação, muito clara na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, se não me falha a memória, é primeira mesmo, se não é segunda, é só você confirmar, diz com clareza: e o próprio Deus de paz vos santifica em tudo, corpo, alma e espírito, nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito sejam preservados íntegros para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, de forma nenhuma, nós merecemos ser salvos. A salvação é um presente gratuito de Deus. Ele faz tudo para que a gente possa ser salvo. E Ele também é Ele que está operando em nós para a gente vencer o poder do pecado. E é Ele, o seu Espírito, que vai nos ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja e fazer com que o nosso corpo seja glorificado, e aí sim seremos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Demos ênfase nisso na aula passada, o homem, Jesus o homem, nunca seremos deuses, e assim venceremos completamente o pecado. Porém, na cruz do Calvário, Jesus já venceu completamente o pecado. A vitória de Cristo é completa sobre nós e em nós, só que a manifestação dessa vitória Deus escolheu, Deus soberano, escolheu manifestar gradativamente. Amém? Alguns me perguntam por quê, né? E a Bíblia não diz com clareza. Porém, eu posso conjecturar de que a presença do pecado, a natureza do pecado, os tropeços, os pecados que nós cometemos, nos mantém humildes e nos liga com o restante da humanidade que também peca. E assim nós, apesar de santos, porque somos salvos, e Ele nos santificou por meio da sua palavra e por meio da ação do seu Espírito, que hoje em nós habita, também somos pecadores, né? Simultaneamente, disse Lutero, justos e pecadores. Isso nos mantém humildes, né? Eu gosto de uma música do Resgate, que ele diz: e um tapa bem na face te colocou no teu lugar quando você se achou santo, quando você se achou melhor que os outros. Aí eu já estou interpretando a música, né? Quando se sentiu santo, se não me falha a memória, a música diz: um tapa bem na cara, bem na tua face, te colocou no teu lugar. Eu penso que pecar hoje faz com que a gente se submeta a Deus. Não estou dando ênfase no pecado, pelo contrário, a Bíblia é muito clara que o justo, nascido de novo, não vive mais na prática do pecado, mas sem dúvida o pecado faz com que a gente dependa de Deus, se humilhe diante dele e também nos mantém humildes. É por causa da natureza do pecado que o apóstolo Paulo disse, falamos na aula passada, quando ele disse Paulo, ele se considerava o maior dos pecadores, ou seja, ele entendia ao olhar a vida dele, o particular dele, seus pensamentos, seus sentimentos, e contemplar isso como num espelho, ele sabia que ele era um pecador e carente, muito carente da graça de Deus, ok? Então hoje, doutrinas cristãs da salvação. O primeiro ponto da sua apostila na página 1 diz assim: o livre-arbítrio. Alguns dizem, livre-arbítrio humano. Essa doutrina é conhecida como arminianismo no nosso meio. É claro que o arminianismo puro, verdadeiro, lá de Jacobus Armínio, é bem diferente da prática que tem no nosso meio evangélico, mas também é conhecida essa doutrina como wesleyano, muitas pessoas, muitos crentes se dizem: eu sou wesleyano. A confissão da nossa igreja, depende a igreja que você congrega, a nossa não, a que eu congrego não, mas muitas igrejas são wesleyanas. Ou seja, lá atrás, logo
depois da Reforma Protestante, mas assim, bem perto da Reforma Protestante, um homem chamado Jacobus Arminius. Ele discorda da doutrina corrente no meio da Reforma, né? Que veio da Reforma, que era a doutrina calvinista, hoje intitulada como calvinista, mas a doutrina da eleição e da predestinação. Ele discorda dela e começa então a desenvolver uma nova doutrina, um novo método de soteriologia, de pregação de soteriologia, da doutrina da salvação. E essa doutrina foi muito difundida depois com John Wesley. John Wesley difundiu muito, né? Hoje, penso eu, a maioria das igrejas evangélicas brasileiras são wesleyanas. A maioria talvez se intitule arminiana, ok? Quando eu digo que o arminianismo puro é um pouco diferente do que nós temos hoje, é porque assim, quando a gente estuda o arminianismo, não fica claro de forma nenhuma que ele cria que o crente podia perder a salvação. Não fica claro de forma nenhuma. Mas hoje, nessa doutrina, né, as igrejas que se embasam nessa doutrina arminiana e se dizem wesleyanas, acreditam sim que o crente pode perder a salvação. Então o primeiro tópico diz assim, nessa doutrina, né, no arminianismo, o homem escolhe seguir a Cristo e aceitá-lo ou recusa-o e despreza-o. É muito comum quem acredita nessa doutrina, eles pensam que o crente não só pode perder a salvação, como pode também retomar a caminhada e voltar novamente a ser salvo. E perder de novo e retomar a caminhada e voltar novamente a ser salvo. Já também conheci igrejas híbridas, né? Frequentei uma igreja híbrida, que o pastor se dizia arminiano, mas não acreditava que o crente podia perder a salvação. Isso é um pouco parecido aí com a doutrina, vamos chamar assim, né, original de Jacobus Arminius. Na sua apostila, o primeiro texto, né, como referência, o homem pode seguir a Cristo e aceitá-lo, ou recusa, ou despreza, está Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Eu vou abrir aqui e vou ler. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 e 16. Diz assim: E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia, quem não crer será condenado. Então, o primeiro ponto que deixa claro nesse texto, né, na visão dos arminianos, é que o evangelho é oferecido a toda criatura, ou seja, todo homem poderia crer na palavra de Deus. A palavra de Deus e o evangelho seria oferecido a toda criatura. Eu vejo alguns irmãos, às vezes darem ênfase no batizado aqui. Quando no 16 diz, aquele que crer e for batizado será salvo. E já vi gente falando para o filho, às vezes, você tem que se batizar logo, porque se você não for batizado, você vai morrer e vai para o inferno. Gente, repito, a salvação é pela graça, por meio da fé. O homem só contribui crendo, e ainda assim ele só crê porque Deus age nele. A Escritura, a palavra de Deus é muito clara nisso. O batismo de forma nenhuma salva ninguém. O batismo de forma nenhuma limpa pecados. Se a gente disser que o batismo limpa pecados, então a gente tem um amigo meu que dizia, transformando o sangue de Jesus em groselha, né? Tirando o efeito do sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus é muito clara. O sangue de Jesus, escreveu João, nos purifica de todo o pecado. A obra da cruz é perfeita e suficiente para resolver o problema do pecado, para nos purificar de todo o pecado e nos fazer santos diante de Deus, desde o dia que nele cremos, ok? O batizado aí é um mandamento, é uma ordenança para a igreja, assim como a Santa Ceia. Todo aquele que crê deve sim ser batizado, mas quando ele crê, ele é salvo, e não pelo batismo. Por exemplo, o ladrão na cruz, o malfeitor na cruz, ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando entrares no paraíso. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para ele, desce da cruz,
vai ser batizado e depois você pode buscar a salvação. Ou desce da cruz, vai ser batizado, procura uma igreja evangélica, né? E dá o dízimo, como alguns também dão ênfase, né? Dizendo que o dinheiro faz parte da salvação, de forma nenhuma. Mas Jesus disse a verdade para ele, né? Aquele homem havia se arrependido dos seus pecados, claramente. Aquele homem estava arrependido da sua maneira de viver. Ele estava consciente de que ele não viveu uma vida reta, que viveu uma vida torta, uma vida de pecado. Ele sabia que merecia aquela condenação de cruz, mas ele também sabia que Jesus era um justo, que não merecia aquela condenação de cruz. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus por isso, tá bom? Mas esse texto eles usam dizendo, né, os arminianos, dá ênfase dizendo que o evangelho é anunciado a toda criatura, ok? Eu vou criar alguns contrapontos já para a gente facilitar quando formos falar de calvinismo. Nós que somos calvinistas, né, eu sou calvinista, nós também cremos que o evangelho deve ser anunciado a toda criatura, sem exceção. Porque só por meio da pregação do evangelho é que alguém pode crer em Cristo Jesus. Né? Como crerão se não forem enviados, como ouvirão se não há quem pregue, diz a palavra de Deus. É necessário, muito necessária, a pregação do evangelho. João 3,16 também eles usam, né? E o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o texto dá a entender de que Deus amou o mundo todo, né? Todo ser humano, e deu então a oportunidade para todo ser humano crer nele, e por meio de crer no seu Filho teria a vida eterna, ok? A palavra mundo nesse texto significa tanto judeus como gentios. Ou seja, pessoas de todos os povos, espalhadas no globo terrestre, porque até então, na visão judaica, Deus era um Deus exclusivo deles. A Bíblia Sagrada, né, o Velho Testamento, na época, era um livro exclusivo deles. Então, eles não conseguiam entender a salvação a todos os povos. Ele não conseguia entender que a graça de Deus, como Paulo escreve a Timóteo, que a graça de Deus seria manifesta a todos os povos. Eles entendiam que a salvação era só para os judeus, e que para ser salvo teria que se tornar um judeu, se circuncidar, guardar a lei de Moisés, o dia sagrado, né, o dia santo para o judeu, não para nós, o sábado. Então eles tinham esse entendimento. E não, né, a graça de Deus se estende a todos os povos. No livro de Atos é bem claro esse entendimento judaico inicial, das pessoas pensando de que somente os judeus seriam salvos, que a graça de Deus alcançaria somente os judeus, até que lá Pedro é enviado a pregar para Cornélio, o Espírito de Deus desce ali sobre Cornélio e seus amigos, e ele vê com clareza de que Deus aceitava pela graça também o gentil, e ali os batizou. Então, dali em diante, a igreja começa a entender com clareza de que a graça de Deus alcançava todos os povos, tanto gentios como judeus. Lucas 9:23 é uma outra referência também aí da sua apostila. Lucas 9:23 diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Eles dão ênfase nesse texto, dizendo, os arminianos, dizendo que o convite de Jesus foi para todos. Todos teriam o direito de negar-se a si mesmo e seguirem a Jesus. Mas nós sabemos que o homem escravo do pecado não reage positivamente a Deus, a não ser que Deus haja nele, né? Romanos 3 diz: não há um bom sequer, não há um só que busque a Deus. Então Deus teria que agir no homem para que ele pudesse aí negar as suas vontades humanas para fazer a vontade de Deus, crucificar, né? Tomar a cruz, fazer morrer a sua vontade humana para poder cumprir aí e seguir a vontade de Jesus.
Nesta doutrina, o crente pode cair da graça, é um termo que eles usam, e perder a salvação. Mateus 24:13 é um texto que eles gostam aí de usar como base. Mateus, capítulo 24, versículo 13, que diz assim: aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. Ou seja, a necessidade do homem perseverar, ficar firme até o fim para ser salvo. E isso depende do homem na visão arminiana. Na visão calvinista, esse texto é interpretado de uma forma diferente. Nós entendemos que o crente vai sim perseverar até o fim. Porém, o crente persevera até o fim porque Deus, no poder do seu Espírito Santo, o faz perseverar. E não é uma atitude humana. O homem diz sim, ele concorda, ele não é um fantoche, ele não é manipulado de jeito nenhum. Mas ele reage à ação e ao poder do Espírito Santo de Deus. Nós já citamos o texto de que é Deus que nos santifica em tudo. E Judas também escreveu de que ele nos guarda de tropeçar. Ele é fiel para nos guardar de tropeçar. É Ele que nos mantém em pé, é Ele que nos mantém santos, é Ele que nos guia em obediência. Ezequiel também escreveu no capítulo 36 de que Deus nos faria obedecer. Não é uma obra humana, não é porque você é bonzinho, não, crente, que você obedece, mas é porque o Espírito de Deus te faz obedecer. Ele te conduz a isso, ele te impulsiona a obedecê-lo. E não é uma atitude humana, né? Nesse mesmo capítulo de Ezequiel, ele diz assim: e vos lembrareis da velha forma de viver e tereis nojo. Ou seja, o crente, o nascido de novo, ele sai de um porquinho, né, da figura de um porquinho que Pedro usa para o pagão, para o gentil, o cão, não só Pedro, né, mas a Escritura usa. Ele sai dessa condição, dessa natureza, né, caída, pecadora, de um homem escravo do pecado, mas Deus vai lá, age sobre ele, o salva e o transporta, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora ele não é mais um porquinho ou um cão, mas agora ele é uma nova criatura que a Bíblia compara com ovelha, né? Mudou a natureza, mudou a maneira de pensar, a maneira de sentir. Antes ele não tinha relacionamento nenhum com Deus, porque o pecador não tem relacionamento com Deus. Quando eu digo pecador, eu peco também. Mas quando eu digo pecador, estou dizendo o incrédulo, o não salvo, aquele que não se rendeu a Cristo. Este não tem relacionamento nenhum com Deus. E a nova criatura agora tem relacionamento com Deus. Depende de Deus, é guiado por Deus, é movido e mexido pelo Espírito Santo de Deus, ok? Então nós cremos sim, né? Até faz parte da doutrina calvinista, a gente diz, né, um dos títulos chama-se A Perseverança dos Santos. Eu até critico, eu digo que deveria se chamar A Perseverança do Salvador, porque é o Salvador que persevera em nos manter de pé, em obediência, e por fim é Ele, né? A glória é dele e Ele merece a glória, que faz com que a gente persevere até o fim, perseverança dos santos. Nesta doutrina, o crente pode cair da graça. Então, um dos textos, Mateus 24, versículo 13, que eles embasam, e a gente já explicou o contexto desse texto também, né, para a gente poder criar um contraponto aí de interpretação. E agora, o outro texto é citado o Apocalipse, na sua apostila. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, Apocalipse 2, 10. Né, a parte B diz assim: e sofrereis perseguição durante 10 dias, estou lendo só o fim do versículo, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida, né? E alguns interpretam que ser fiel até a morte depende do homem, é o homem por seu esforço humano que faz com que ele permaneça fiel até a morte para aí sim ser salvo. Mas nós cremos, segundo as Escrituras, de que o homem é salvo no dia que ele creu em Cristo Jesus. E ao crer em Cristo Jesus, naquele momento, ele é salvo. E ele vai ser fiel até a morte? Sim. Por quê? Porque o Senhor o fará fiel. O seu Espírito Santo o santificará e o manterá firme em toda a caminhada.
então ele receberá sim a coroa, né, que é um galardão, um presente de Deus para a vida eterna. Porém, de forma nenhuma, a Bíblia Sagrada está dizendo que o homem depende do homem, porque se a salvação dependesse do meu esforço humano, da minha dedicação, eu também contribuiria com a salvação. E ela não seria mais somente pela graça, somente um favor imerecido. Ela começaria, entre aspas, como um favor imerecido, mas eu ia fazer por merecer até ser salvo. De jeito nenhum, a Bíblia não defende isso, não dá apoio para isso. Esse texto está dizendo ser fiel até a morte, e a Bíblia tem muitos textos se dirigindo a nós, nos admoestando para a gente permanecer firme, para permanecer em comunhão, permanecer no amor do Senhor, permanecer em obediência, mas nós sabemos que é o Senhor que faz tudo isso por nós, sem dúvida nenhuma. Apocalipse capítulo 3 é outra referência aí da sua apostila, versículo 11. Apocalipse 3, 11. Opa! Livro Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Também o pessoal diz aí, ó, toma cuidado, o Senhor está voltando, né? Eu lembro desse tipo de pregação, onde ao invés de dar ênfase no Maranata, os crentes dizendo Maranata, ora, venha Senhor Jesus, significa essa palavra, mas não, dava uma ênfase no medo, criando medo na vida do crente, dizendo que sem santidade, como diz o autor aos Hebreus, ninguém verá o Senhor, e dando ênfase, ser perfeito como perfeito é o vosso Deus. Só que o nosso Deus, ele não tolera nem um pouquinho de pecado. Nosso Deus, no dia do arrebatamento, ele não vai levar um camarada 20% santo, 10% santo, 50% santo. Ele vai levar e arrebatar todos aqueles que são 100% santos, perfeitos como perfeito é o vosso Deus. E se eu parasse aqui, você ia terminar pensando assim, Jesus, não tem como eu ser salvo, né? Mas repita, a salvação ele te deu no dia que você nele creu. E quem vai te fazer 100% santo é Ele, é Ele. Ele está santificando a sua igreja pela lavagem da água, pela palavra. Ele que mantém ela preparada, sem mácula, nem ruga nenhuma, para esse glorioso dia chamado arrebatamento. E nesse dia é Ele que transforma a igreja, Ele que transforma cada crente num corpo glorificado, num corpo completamente isento de pecado, semelhante a Ele, né? Semelhante à natureza dele nesse aspecto. Em que aspecto? Nós seremos impecáveis após a ressurreição. Não poderemos mais pecar. Nossa nova natureza agora glorificada, a obra completa do Senhor Jesus na cruz, sendo manifesta em nossa vida, vai fazer com que a gente não possa mais pecar. E aí sim, seremos perfeitos como perfeito é o nosso Deus e santos como santo é o nosso Deus. Então, a ênfase desse texto que nós lemos de Apocalipse é fazer com que o crente se mantenha vigilante, com que o crente se mantenha dedicado na obra do ministério, se mantenha dedicado na oração, na adoração, na comunhão. E esse texto tem essa ênfase, é essa a ênfase do texto, e tem muitos outros textos também nos chamando a atenção para que a gente permaneça firmes em comunhão, dedicados aí ao Senhor, ok? E na sua apostila diz assim, dizem, né, essas pessoas, os que creem no arminianismo, afinal, crentes fervorosos e zelosos já caíram da graça, a experiência nos prova. Eles se embasam na experiência, né, na experiência humana. Fulano era crente, fulano era dedicado, fulano tinha bons frutos, fulano era obediente à palavra de Deus e agora está aí na vida, separou da esposa, está vivendo uma vida dissoluta, vivendo no pecado, enchendo a cara, sendo violento, e as pessoas dizem, lá, perdeu a salvação. Não cremos assim, nós cremos, primeiro nós não vivemos por experiência humana nenhuma, nós vivemos somente pela palavra de Deus, somente pela palavra de Deus. Nós não vivemos por experiência humana nenhuma. E além disso, nós não cremos que alguém nascido de novo
vai viver na prática do pecado e morrer na prática do pecado, de jeito nenhum. A gente vê ali na palavra de Deus a história do filho pródigo, alguém que sim, saiu da casa do pai, gosto de dar essa ênfase, né? Saiu da casa do pai, foi lá, viveu de forma dissoluta por um período, deve ter feito coisas terríveis, mas a Bíblia não registra quais foram os pecados dele. E depois, então, ele volta a ter relacionamento, a ter comunhão com seu pai, mas ele permanece em casa, né? Ou pelo menos assim que é concluída a parábola, né? Não importa o que você faça ou por onde você andou, Deus continua te amando, né? Continua amando os seus. Isso que é a ênfase ali daquela parábola, sem dúvida nenhuma. Também João deixou claro em uma de suas cartas, ele disse assim: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, estariam conosco. Então ele deixa bem claro que o ato do crente abandonar a fé, apostatar da fé, como alguns dizem, né? Ele tinha apenas uma fé racional, ele tinha apenas uma fé histórica sobre Jesus, ele até gostava da igreja evangélica, mas ele não tinha uma fé salvítica, uma fé que o fez nascer de novo, uma fé que o regenerou. Isso ele não tinha de forma alguma, por isso que ele abandonou. Tal que Pedro escreve sobre isso também, dizendo como a porca, né? A porca que lavada, ou seja, uma porca limpinha, lavada pelo que ali naquela figura, né? Lavada pela palavra de Deus, lavada pela sua mudança de hábitos, sua mudança de costumes, né? Alguém ali de fato lavado, né? Lavado. Porém, a natureza não mudou. Continuou porco, e porco gosta de espojadouro, porco gosta de lama. Aí Pedro diz, assim como a porca lavada que volta ao espojadouro, ou cão, né? Tanto porco quanto cão são figuras claras, né? De pagãos, daqueles que não creem no Senhor Jesus. Como a porca volta ao espojadouro, o cão volta ao próprio vômito. Isso é bem claro aí, né? O Lucas Martins está dizendo que agora está deitado do outro lado. Jesus Cristo. Então tá difícil aí de transmitir ao vivo. Mas eu fiz assim da outra vez. A hora que eu publiquei ficou certinho o vídeo. Vambora, vamos para cima, tá bom? Tenta girar seu telefone para ver se ele muda aí a orientação do vídeo, tá bom? Então, voltando na sua apostila, agora o tópico 2, eleição ou predestinação. Essa doutrina ficou conhecida como calvinismo, né? Porque João Calvino difundiu muito ela, porém Lutero também cria, Paulo, o apóstolo, também cria, a gente vai ler textos de Paulo, Jesus também cria, a gente vai ler texto de Jesus, né? Evangelho de João, capítulo 6, bem claro, né? Pedro também cria, e a Escritura está repleta de textos falando sobre eleição e predestinação aí daqueles que haveriam de ser salvos, né? E daqueles que foram salvos e daqueles que estão salvos. O tópico diz assim: foi Deus quem escolheu os homens para a salvação. 2 Tessalonicenses, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira referência da sua apostila, capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim: todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Então Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação. Queridos, a palavra eleição no dicionário significa escolher, claramente. Ou seja, nós escolhemos muitas vezes prefeitos, nós escolhemos governadores, nós escolhemos presidentes, deputados, vereadores e tudo mais. Como escolhemos? Eles se candidatam e a gente vota e escolhe, né? A gente, na hora que vai votar, escolheu, a gente escolheu um. Isso é eleição, né? Eleição é a escolha de uns a quem de outros. Isso é bem claro. Não adianta a gente dizer assim, olha, Deus escolheu todo mundo, Deus escolheu todo mundo. Não, não. Deus elegeu para a salvação alguns. Quando isso?
antes da fundação do mundo, a Bíblia diz. Antes de fundar o mundo, Deus escolheu para a salvação os seus. A estes ele amou, por estes ele deu Jesus na cruz, e a estes agora ele vem chamando, e aqueles que vão crendo por seu chamado, e o seu chamado é eficaz, a sua graça é eficaz, ela não pode falhar, a sua palavra não pode falhar na vida destes. E então estes dizem, eu quero, eu creio, eu recebo o Senhor Jesus, e são então santificados e depois glorificados. A gente vai ler isso, um pouco mais de texto para dar base em tudo isso na palavra de Deus. Atos 13:48, esse texto, eu fui chamado por Jesus e salvo em uma igreja wesleyana, de declaração de fé wesleyana. E nessa igreja eu aprendi, então, a crer que o crente podia perder a salvação, assim eu cria, e também aprendi de que Deus escolheu a todos, era assim que eu pensava. E depois eu fui congregar numa outra igreja que o pastor era calvinista, e eu lembro que ele usou esse texto, Atos 13:48, para poder me convencer, né? Ou tentar me convencer, porque é só o Espírito de Deus que convence o homem. Eu não tenho intenção nenhuma de te convencer, se você é wesleyano, a se tornar calvinista, de jeito nenhum, né? Nós não vamos sofrer com isso. Isso é obra do Espírito de Deus. E ele usou esse texto, Atos 13:48, que diz assim, ó: ao ouvirem, quem aqui? Os gentios, né, que estavam ouvindo. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos ou ordenados para a vida eterna, creram de coração. Então, não creram todos, mas creram todos que haviam sido escolhidos. Depende da versão, diz ordenados para a vida eterna, escolhidos para a salvação. Então, apenas aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo e estavam ouvindo o testemunho aqui, ouvindo a declaração aqui, foram os que creram de todo o coração, porque é obra do Espírito Santo convencer o homem, é obra do Espírito Santo fazer com que o homem creia, né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, diz a palavra de Deus. Eu digo que ele não pode falhar. É Deus, o Espírito Santo é Deus, ele não pode falhar, ele não pode tentar convencer alguém e com isso falhar, a pessoa não ser convencida por ele, né? Ele seria um Deus que falha, ele não falha. Os seus eleitos, ele vai e convence esses eleitos se dobram a Deus, se rendem a Jesus Cristo e são aí salvos pela graça e regenerados pelo poder do Espírito Santo. João 1,13 também é um outro texto citado na sua apostila. Lembrando que tem muitas referências na Bíblia Sagrada para eleição e predestinação, tá bom? João 1,13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, ou seja, não foram salvos porque os seus pais eram salvos, não nasceram do sangue. Não é porque é filho de crente, crentinho é, a gente ilustra, né, e brinca, né? Nem da vontade da carne, ou seja, não foi algo da natureza dele. Não foi a natureza dele, por ele ser bonzinho, que ele creu, né? Que ele creu aí no Senhor, de jeito nenhum. Nem da vontade do homem, ou seja, não foi a vontade dele. Não foi a vontade dele, de jeito nenhum. Nem da vontade do homem, mas de Deus, ou seja, nem do sangue, nem hereditário, nem da vontade da carne, não é da sua própria natureza que ele creu em Deus, que ele recebeu a Jesus Cristo, como diz no 12, né? Está se referindo ao versículo 12. Nem da vontade do homem, não foi uma decisão dele, né? Não foi uma decisão do livre-arbítrio dele, como alguns dizem, de jeito nenhum, mas de Deus. Aqui a gente chegou num ponto que tem que citar, né? O livre-arbítrio não existe, segundo a palavra de Deus. Existiu em Adão, porque Adão, de fato, era livre para pecar ou não. Adão não tinha a natureza do pecado. Adão não nasceu pecador. Adão nasceu, foi criado por Deus santo, foi feito por Deus santo. Mas ele, sim, com seu livre-arbítrio, usou o mal e pecou. Adão pecou. Porém, nós já nascemos em pecado.
Gênesis 5, no capítulo 5, diz com clareza de que Adão gerou filhos e filhas à sua própria imagem e semelhança, e no capítulo 5, já caído em pecado, nós já nascemos pecadores, nós já nascemos escravos do pecado, nós não somos capazes de ter livre-arbítrio, nós temos um Senhor desde nossa infância, nós temos um Senhor que nos escraviza. Falamos do pecado já na infância, né? No vídeo passado citamos um exemplo. Então a Bíblia é muito clara de que nós nascemos, somos gerados já em pecado. Então nós não temos livre-arbítrio. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, cega, né, o entendimento do homem. O homem está cego para compreender a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve que o homem natural não entende as coisas de Deus, ele não compreende, ele não entende as coisas de Deus. Então, de forma nenhuma o homem poderia reagir positivamente à palavra de Deus, a não ser que, sendo um eleito, o Espírito de Deus agiria nele, e aí sim, sendo liberto da escravidão do pecado, seria salvo, alcançado pela graça de Deus. Então, João 1,13 deixa bem claro, né? Lembrando que é o contexto do 12, vou ler o 12. O 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é uma herança hereditária, nem da vontade da carne, não é da sua própria natureza, nem da vontade do homem, não foi da vontade dele, mas da vontade de Deus, né? Então foi Deus quem quis aí fazer o homem nascer de novo. Tem alguns que se referem, dizem que esse texto se refere a Cristo, mas se referisse a Cristo, né, a Jesus, não começaria no plural, os quais, né, diria de uma forma no singular, né, se referisse somente a Cristo aí, mas não se refere a Cristo aí. João, Evangelho de João, capítulo 6 agora, vamos lá. João 6. Queridos, se a câmera não ficar boa, ficou virada e tudo mais, o áudio vai servir e você vai acompanhando na sua apostila e a gente se vira, tá bom? João, Evangelho de João, capítulo 6. João 6, versículo 43 e 44, diz assim: por essa razão, Jesus assim respondeu-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus deixa bem claro que ninguém pode ir a ele por vontade própria, a não ser que o Pai o atraia, né? O Pai aí, Deus, o Pai agindo na obra da salvação e atraindo aí os eleitos, né? No versículo 64, nós vamos ler desse mesmo capítulo, 64 ao 66, diz assim: entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Então, ninguém pegou Jesus de surpresa. Jesus não estava enganado no meio dos discípulos. Ele sabia com clareza quais eram aqueles que criam, e ele também sabia quem não cria, e ele sabia que ele queria traí-lo, né, Judas. E reforça de novo, dizendo: por isso que eu vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se o Pai não conceder, se o Pai não atrair, né? Então bem claro aí que Deus atrai os seus eleitos. Efésios capítulo 1, vamos lá agora, Efésios, Gálatas, Efésios 1, 3 ao 6, Efésios 1, 3 ao 6, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu sair um pouquinho só para dar uma ênfase nisso. Nós que cremos em Cristo já somos abençoados, diz esse texto. Nós não precisamos nos esforçar para merecer a bênção de Deus, dar dinheiro para Deus dar a bênção para nós, de jeito nenhum. A bênção de Deus, assim como a salvação, é de graça,
é favor imerecido, é obra de Deus em nós. Por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro, ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou a nós, não nos dará juntamente com ele, gratuitamente, todas as coisas? Ou seja, se ele nos deu o seu bem precioso, o seu bem maior, que é Jesus, acaso ele ia negar as nossas necessidades, não nos dará também, junto com Cristo, ou seja, para aquele que é salvo, para aquele que está em Cristo, todas as coisas, ou seja, nós já somos abençoados. Versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quando que Deus te escolheu para a salvação? Quando que Deus, se o Senhor Jesus não voltar agora, quando que Deus escolheu as pessoas que vão nascer daqui 10 anos? Quando? Né? Antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ou seja, ele nos escolheu antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, e no seu amor ele nos predestinou para nos adotar como filhos. Por que adotar como filhos? Porque nem todos são filhos de Deus. A gente leu João 12, que diz com clareza, a gente falou isso na aula passada, só aqueles que creram são filhos de Deus. Antes você não era filho de Deus, nem eu era filho de Deus. Nós éramos, eu brinco, né? Éramos filhos do pecado, filhos da ira, né? Estávamos debaixo da ira e filhos do Dido, né? Nós tínhamos por pai o diabo, a Bíblia diz. Nós éramos guiados pelo pecado, guiados pela nossa natureza pecadora, guiados pela carne e não guiados por nosso Pai hoje, que é o Senhor Deus, ok? Então, e em seu amor nos predestinou, versículo 5, né? Para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, né? Tem versões que diz segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a sua boa vontade, o seu bom querer. Ele quis fazer isso dessa forma, nos escolher antes da fundação do mundo, antes que estivéssemos feito bem ou mal, como diz Paulo em Romanos 9, falando sobre Jacó e Esaú, sobre os gêmeos, antes que a gente pudesse ter feito qualquer coisa boa, né, se é que podemos. Ele nos escolheu antes que existíssemos, antes da fundação do mundo. Versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, do seu favor imerecido, a qual nos deu, né, nos outorgou, gratuitamente no amado, aí com A maiúsculo, em Jesus, né? Então, dizendo bem claro aí que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de criar o mundo, e nos predestinou para sermos adotados por Ele, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para louvor da sua graça, para louvor do seu favor imerecido, para louvor da sua graça escandalosa, porque ninguém consegue entender com profundidade a graça de Deus. É um escândalo salvar um homem pecador sem que ele mereça. É um escândalo lançar a ira do pecado sobre o próprio Filho na cruz do Calvário, né? Na cruz escandalosa, vergonhosa para alguns, lançar a sua ira sobre alguém que não merecia e salvar alguém como eu, que não merecia, por seu favor imerecido, por sua graça, né? Então, para louvor e glória de sua graça, ele nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Apocalipse 17, 8. Apocalipse 17, 8 diz assim: a parte B também eu vou ler, tá bom? E diz assim: os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, note isso, desde a criação do mundo. Então, quando foi escrito o livro da vida? É claro que é uma figura de linguagem, mas é o rol de registro dos salvos, daqueles que haveriam de ser salvos. Quando foi escrito esse rol aí, esse rol de registro, esse livro da vida? Antes, diz aí o texto com clareza, antes, né, ou desde a criação do mundo. Ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. Não vamos dar ênfase em escatologia, a gente vai ter um modo sobre escatologia. A ênfase é o livro da vida registrava desde o início, desde lá do princípio da criação,
um rol de todos aqueles que haveriam de ser salvos, ou seja, todos os eleitos por Deus, todos que foram escolhidos por Deus. Um outro tópico dessa apostila diz assim: o salvo nunca perderá a salvação. E tem algumas bases bíblicas aí que a gente vai ler. A primeira base bíblica que a gente vai ler está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. 1 de João 2, 19 diz assim: eles saíram do nosso meio, já citei esse texto, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos, ou seja, eles não eram salvos, estavam no meio da igreja ali, com uma fé racional, não uma fé salvítica. Qual a diferença entre fé racional e fé salvítica? A fé racional vai crer em coisas históricas, naquilo que as pessoas dizem, mas não transforma a vida do homem. A fé salvítica é um presente de Deus, Deus que dá, Deus que coloca no homem, é um dom de Deus. E essa fé salvítica é poderosa para transformar o homem por meio do poder do Espírito Santo, ok? Então, primeira base aí, o crente não pode perder a salvação, porque aqueles que saem da fé, na realidade nunca tiveram a fé genuína, a fé que os faria nascer de novo, né? João, Evangelho de João agora, não carta, mas Evangelho, capítulo 10, 1 ao 5, nós vamos ler, diz assim: em verdade vos asseguro, aquele que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Jesus aí chamando cada uma das suas ovelhas, ele abre a porta, ele é a própria porta, né? A Bíblia diz com clareza. Elas ouvem a sua voz e ele aí as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, note isso, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Tem muita gente que diz assim: olha, o crente pode perder a salvação porque ele pode ser enganado por falsas doutrinas. Aqui o texto está dizendo o contrário, que aquele que Jesus chama, ele ouve a voz de Jesus e de jeito nenhum ouve outra voz. Só segue a Cristo, não ouve o estranho. É bem claro também na palavra de Deus que a ação, o poder do anticristo, ok? Vai vir com um espírito de engano tamanho, tremendo, ao ponto que poderia enganar a todos, mas a Bíblia diz assim, que é grande o poder de engano, mas não enganará os escolhidos. Se possível for, a Bíblia diz, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos não são enganados. Deus não faz com que nenhum dos seus tropece, caia em confusão, se torne enganado, de jeito nenhum, né? Deus não permite. Nós lemos na verdade nós estamos em João 10, 1 ao 5. Agora nós vamos para Mateus 24, 24. Evangelho de Mateus 24, 24. Que é o texto que eu citei já também. Diz assim: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Então, a intenção é enganar os eleitos, se fosse possível, não é possível, né? Não é possível acontecer isso. Tem um outro texto também, citado na sua apostila aí.
Mas assim, vamos trabalhar um pouco mais esse ponto, né? Vamos pensar um pouco mais. A Bíblia diz com clareza de que aquele que é salvo está na mão de Cristo e também na mão do Pai. E o maligno não lhe arrebata, de forma nenhuma o maligno não lhe arrebata, né? Então, não é possível o crente ser arrebatado pelo diabo da mão de Deus, da mão de Jesus Cristo. Depois que se o crente fosse arrebatado, sendo Jesus o responsável pelo crente, porque nós somos ovelhas e ele é o pastor, toda ovelhinha que se perder seria culpa do pastor, não foi um bom pastor. Mas as ovelhas dele não se perdem, ele não perde nenhuma, pelo contrário, se uma escapar, ele deixa as 99 e vai buscar ela, né? Conta-se uma história de que um bom pastor até quebra a perninha da ovelha e traz ela sobre os ombros, para que ela acostume a depender dele enquanto ela cicatriza, enquanto ela sara, né? A perninha quebrada, para que ela acostume a depender dele, sinta o cheiro, alguns dizem, né? Do pastor, se relacione com ele, para que quando ele libera ela de novo a estar livre no pasto, ela não o abandone, não se afaste mais dele, né? Dizem essa história aí, por aí afora, não sei se é fato verídico, precisa ser um criador de ovelhas aí do passado, né? O conhecedor da história de criadores de ovelhas do passado, pastores do passado, para fundamentar isso com mais clareza para nós. Mas é verdade bíblica, o que a gente tem que se amparar é na palavra, de que ele vai lá e busca se uma se perdeu, né? De jeito nenhum ele deixa ela escapar. Nós vamos trabalhar mais, né, sobre isso, né? Nós vamos trabalhar aí a segurança da salvação, né? De que o crente não pode perder a salvação pela obra de Deus Filho, também na sua apostila, pela obra de Deus Pai e do Espírito Santo. Então, fique tranquilo que é praticamente só um contraponto entre arminianismo, essa aula, e a predestinação, a eleição, a doutrina da eleição, né? A doutrina wesleyana e a doutrina calvinista, como também são conhecidas nos nossos dias. Aí na sua apostila diz assim: dizem, ninguém pode cair da graça, afinal as sagradas escrituras nos garantem, né? É claro, é a palavra de Deus que garante que nós não podemos perder a salvação, e não nós, né? Nós não podemos nos garantir, né, na vida com Deus, de jeito nenhum. Se Deus desse a salvação para mim e dissesse assim: Marcelo, cuide para que não perca, sem dúvida nenhuma eu já teria perdido, sem dúvida nenhuma. Eu dependo dele, da graça dele, do Espírito dele agindo em mim para me manter caminhando, para me manter em pé. Queridos, essa foi a aula de hoje, tá bom? A nossa segunda aula. Eu vou publicar agora na linha do tempo e pegar o link e compartilhar lá no nosso grupo de estudos no WhatsApp. Deus abençoe a todos.